Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente está aqui com Tânia Bordulis, mais uma vez. Tânia Bordulis já é veterana do nosso canal aqui, já é colaboradora. Ela já apresentou, a primeira vez foi um relato, né, de experiências que ela teve fora do corpo, que vocês vão ver aí na tela o card, né, uma miniatura, para lembrar. O irmão dela esteve aqui com a gente também, Gildo Bordulis. O relato dele foi apresentado há pouco tempo. E ela também nos ajudou na entrevista de Franz Hummel, a segunda entrevista de Franz Hummel, ela estava aqui com a gente também, colaborando, né? E agora ela voltou para contar mais alguns relatos, né, de algumas experiências, bater um papo, aprofundar um pouco mais aqui a nossa conversa sobre esses fenômenos, né, dessas experiências espiritualmente transformadoras, né? Bom, então, Tânia, eu passo a palavra a você, você pode até se apresentar novamente, porque sempre tem pessoas novas, né, no canal, então você pode se apresentar, dizer de onde está falando e em seguida fique à vontade para fazer seu relato, depois a gente bate um papo sobre ele. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Ok, Paulo. Eu agradeço, então, mais uma vez por essa oportunidade, né? Eu acho que foi em fevereiro que meus vídeos, foram 2 vídeos, né, que foram postados no seu canal. E foi muito bom, sabe? Foi bem proveitoso, conversei com muitas pessoas que entraram em contato comigo, e aí eu resolvi contar mais algumas experiências. E então, continuando a minha apresentação, meu nome é Tânia, eu moro em Porto Alegre, eu sou dona de casa atualmente, sou casada, tenho 3 filhos, e então eu acho que eu já virei meio sócia aqui do canal do Paulo. É verdade, você já tem, você é uma colaboradora efetiva já, né? É muito legal, assisto todos os vídeos que são postados aí, gosto desses assuntos, né? E hoje eu trouxe mais algumas experiências que eu tive. E aí, Paulo, eu vou começando a relatar uma experiência que ela é a continuação de uma experiência que eu relatei naquele meu primeiro vídeo. E até eu vou contar novamente a experiência desde o começo, porque muitas pessoas que estão assistindo agora não assistiram aquele vídeo anterior, então, para não ficar algo assim, né, meio perdido, Fazer a conexão, né? Já que é uma continuação, né? É uma continuação. Então, como eu havia relatado, eu tive uma experiência onde eu saí do corpo à noite e tinha um rapaz no meu quarto e aí ele me abraçava e ele dizia assim: ai, que bom que eu te encontrei, que bom que eu te encontrei, eu te amo, e ele estava muito feliz, assim. E aí eu perguntei para ele quem ele era, e ele disse que nós fomos namorados em outra vida e que eu engravidei e eu morri no parto, né? Aí eu perguntei para ele quando que foi isso, ele disse que foi no ano de 1700. Aí, no momento que ele falou isso, eu olhei para os olhos dele, assim, para conseguir lembrar de alguma coisa e me transportei para aquela época em que isso aconteceu, que foi num vilarejo da Polônia, creio eu, e onde eu me vi numa situação assim que nós dois estávamos numa serraria a qual nós trabalhávamos, e aí tinha o nosso patrão ali também, que era um senhor de idade, e aí eu consegui ver toda essa cena e eu consegui então confirmar que realmente
ele era quem ele estava falando, né? E aí aconteceu há pouco tempo atrás que, durante a noite também, eu literalmente vivenciei esse parto. Eu me vi, né, nessa situação, naquela época, eu numa cama, né, que era em casa, era um parto em casa, aí tinha uma parteira, era uma senhora de idade, assim, uns 60 anos mais ou menos, e esse rapaz, ele estava junto ali. E eu lembro que eu estava muito desesperada, assim, e eu orava muito, sabe, pedia assim, eu orava baixinho e dizia, ai Deus, nos ajude para que pelo menos a criança se salve, e eu ficava orando, e era um sofrimento, eu sentia assim, eu estava toda suada, sabe, e esse rapaz estava bem desesperado, e a parteira também, era uma situação bem complicada, até que chegou uma hora que essa parteira, ela olhou para o rapaz e falou assim, se despeça dela porque nós não vamos conseguir. E aí eu lembro que ele veio, me deu um beijo no rosto assim e falou alguma coisa muito triste assim, e eu fechei os olhos. E assim que eu fechei os olhos, Paulo, eu já me vi na outra dimensão. Foi assim, ó, fechar os olhos aqui, já abri no outro lado. E aí eu lembro que eu já fui recebida por eram umas 5 pessoas, assim, mas eu lembro bem de um senhor moreno, aparentava uns 40 anos, e assim com a pele bem branca, todos eles estavam vestidos de branco, e esse senhor, ele sorria para mim, assim, como quem diz, seja bem-vinda, sabe, assim, um sorriso largo, assim, e aí foi isso, Paulo. Essa foi a continuação daquela experiência, e aí isso só confirmou aquilo que a gente já sabe, né, que a gente fecha os olhos aqui na passagem e já tá lá do outro lado, já bem vivinha da Silva, né. É verdade. Quer dizer, não existe nenhum um piscar de olhos, assim, praticamente, da transição. É uma continuidade, né? Foi isso que eu senti, assim, ó, é instantâneo, sabe? Fechei os olhos aqui, abri os olhos do outro lado e já tinham essas pessoas ali me aguardando, sabe? E aí eu percebi que o bebê também fez a passagem, porque ali não tinha como tirar, né? Ele, pelo que eu entendi, ele estava virado, né? Acho que naquela época não tinha recursos, né, Paulo? Acho que não se fazia cesariana naquela época, né? Era assim, ou o bebê se encaixava, ou... Né? Eu vou fazer assim, eu vou anotar aqui algumas coisas, né, sobre esses relatos, e no fim a gente conversa sobre cada um, né, sobre o que foi surgindo aqui, para não interromper muito o seu relato, né? Tá bom, Paulo. Vou passando adiante. Você vai passando as experiências, depois a gente vai aqui destrinchando, né, alguma coisa, Sim. tirando algumas dúvidas. Eu fiz a minha colinha, como da outra vez, assim, coloquei uns tópicos para eu não me perder. Fez bem. Né? Paulo, aí aconteceu uma noite que eu entendo que foi um resgate que aconteceu, tanto para mim quanto para essa outra pessoa. Eu lembro de já fora do corpo me ver, me enxergar num lugar assim, que era como se fosse, como é que eu vou te explicar? Era um lugar que parecia o céu mesmo, assim. Era um meio que um nada, assim. Eu só enxergava tudo branco, sabe? E eu cheguei nesse lugar e tinha um senhor à minha esquerda. Ele aparentava mais ou menos uns 50 a 60 anos. E
na minha frente, mais para frente, assim, tinha uma senhora, já cabelo branco, assim, mais gordinha. E atrás dela, bem atrás, acho que uns, sei lá, eu diria que uns 20 metros atrás dela, tinha um senhor, cabelo branco também, que era o marido dela. Aí quando eu cheguei ali, eu fiquei de frente com os três, assim, e eu olhei primeiro para esse senhor que estava à minha esquerda, e aí eu senti muita vergonha, sabe? E quando eu olhei para a mulher, para a senhora, eu sim me senti, sabe, muito mal, muito mal. Aí veio um pacote de informações na minha cabeça, assim, que ela era minha mãe em outra vida, o senhor que estava lá atrás tinha sido meu pai, e esse senhor mais jovem era meu irmão em outra vida. E veio um pacote de informações assim, ó, que eu havia enganado eles de alguma forma. Como é que eu vou te dizer? Aqui a gente diz, ai, passou a perna, não sei como é que é. Tipo assim, Passou passou a a perna. perna, enganou. Uhum. Que eu havia feito isso da seguinte forma: eu vendi tudo o que eles tinham, não sei como que eu fiz isso, e eu deixei eles na rua, assim, sem ter onde morar, sabe? E eu me sentia muito envergonhada, muito mal, assim, foi horrível, sabe? E aí eu fiquei parada sem saber o que fazer. E eu ficava olhando para aquela senhora, e aí o meu irmão disse assim, pode abraçar ela, porque ela já te perdoou. E quando ele falou isso, eu fui até ela e eu dei um abraço, assim, nela, a gente ficou um tempo se abraçando, sabe? Ficamos um tempo, assim, e eu acredito que isso foi um resgate que aconteceu ali. Ela precisava me perdoar, esse encontro precisava acontecer para que, de repente, ela pudesse seguir adiante, né? E eu notei, assim, que o quanto ao rapaz, ele não estava, assim, brabo comigo, mas era essa senhora que havia sido minha mãe. Sim. E o meu pai, eu notei que ele estava tranquilo também, ele estava só acompanhando tudo ali, né? E O problema depois maior foi com a mãe, né? Quer foi com a dizer, mãe. ela deve ter sentido mais, né, do que os outros. Aham. E aí, Paulo, aí quando eu voltei para o corpo, assim, eu agradeci muito, sabe? Porque foi uma oportunidade, assim, que eu tive para fazer esse resgate, assim, dessa maneira que eu achava que não era possível, sabe, isso acontecer, eu estando encarnada aqui e ela estando, né, foi um encontro, assim, o que nos propiciaram, eu agradeci muito, fiquei muito feliz, assim, sabe? De fato, né? A gente não sabe como é esse mecanismo, né, que acontece aí de encarnações, porque foi um resgate de uma encarnação anterior. Quer Exato. dizer, se você esteve no meio termo, né, entre uma vida e outra, por que esse resgate não aconteceu enquanto você estava lá, né? Veio acontecer agora, né? Quer Agora. dizer, deve ter muitos condicionantes aí que a gente não entende, né? A gente não sabe, né? Sei lá, deve ter regras, deve ter muita coisa envolvida nisso aí que a gente né, aqui a gente não sabe, né? Paulo, Certo. aconteceu algo interessante assim também, que umas 3 noites seguidas veio até mim à noite assim, um menino que aparentava assim uns 10 anos de idade, veio 3 noites seguidas assim e me convidava para brincar com ele. E eu entendi que ele tinha sido um filho meu, sabe? E era muito engraçado, porque eu agia como criança, assim, ficava feliz e a gente saía por aí, volitando, e a gente entrava dentro das casas.
Eu lembro que nós entramos, teve uma noite que nós entramos numa casa que tinha um mezanino, era uma casa enorme, assim, e a gente subia no mezanino e daí descia volitando e pulava, assim, e aí ele me dava as mãos e a gente girava, e as 3 noites seguidas, assim, ele veio me chamar para brincar. Aproveitando como um peixinho na água, né? E foi muito legal, assim, porque a gente dava, como se diz, dava umas bandas por aí, né, volitando e brincando, mas a gente não conversava, eu não perguntava nada para ele. E se tu me pedia assim, por que tu não falou com ele? Eu não sei te explicar, porque acho que eu queria aproveitar aquele momento, a gente só brincava, ria e pulava, corria, sabe, volitava, era muito engraçado. É porque quando você volta, né, você esquece tudo, né, que você vive nos outros planos, e aí fica perguntando, por que eu não perguntei, né, de onde ele era, quem era ele? Mas, na verdade, quando você está lá, você é outra pessoa, né, que vive no outro plano, e aí não precisa perguntar, né, tudo isso. É exatamente isso, Paulo, porque quando eu tô lá, parece que eu sei de tudo, sabe? Parece que não precisa perguntar, sim, sabe? As coisas vão vindo, assim, né? Eu só entendi que ele tinha sido um filho meu, loirinho, assim, bonitinho, menininho, sabe? E você se divertiu com ele como se fosse da mesma idade, né? Como se fosse da mesma idade, assim. A gente brincava, girava, pulava, foi muito legal, assim. É muito bom esse tipo de experiência, né? Porque a gente vira outra criatura no outro sistema de física completamente diferente, né? E como você disse, você pode voar ou volitar, né? Pode se divertir como se fosse um peixinho na água mesmo. Eu lembro que teve uma noite que eu saí e eu fui para um lugar, Paulo, que parecia um parque. Era um parque com um gramado lindo, assim, sabe? E tinha árvores, flores, e tinham vários grupinhos de pessoas sentadas no chão mesmo, sabe? Naquele gramado. E tinha até uma piscina, que eu lembro de ter entrado nessa piscina, nadei um pouquinho ali, fiquei um pouquinho, depois eu saí. E até tinha um rapaz que estava sentado, e esse estava sozinho. E aí eu comecei a conversar com ele. Ele aparentava, assim, uns 20 e poucos anos, um rapaz bonito, assim. E aí eu perguntei para ele assim, você é tão jovem? Eu disse, com que idade você fez a passagem? E ele disse assim para mim, eu tinha 26 anos. Eu disse, nossa, o que aconteceu? E ele disse, eu morri de overdose, porque eu me drogava e aí eu não soube aproveitar a minha reencarnação. Então eu notei assim, nas palavras dele, que um certo arrependimento, assim, sabe? Porque ele não soube aproveitar, se meteu em coisas que, né? E acabou morrendo em função de uma overdose, né? Aí eu lembro que depois disso eu fui conversar com umas mulheres que estavam sentadas, assim, no chão, assim, fiquei conversando com elas ali. Aí até elas me perguntaram, uma delas perguntou, mas você tá aqui, mas você tá encarnada? Eu disse, sim, eu só tô passeando um pouquinho aqui, sabe? E elas ficaram me olhando, assim. Então, Paulo, e eu acho, eu não sei como é que deve acontecer isso, porque eu acho que no momento que eu volto pro corpo, é como se eu sumisse, assim, da visão deles. Eu realmente não sei como é que funciona isso, sabe? Mas eu acredito que é. Eu imagino que é isso, né? Quando você passa de um plano para outro, provavelmente você desaparece. Ou continua lá e esquece, né? Acorda Pois aqui. É porque pode ser que muitas coisas eu não lembro, assim, sabe? Eu acho que, de repente, eu tenha ficado mais tempo, né?
ou me lembre só das coisas que marcaram mais, mas esse lugar era como se fosse aquele filme do Nosso Lar, sabe? É como se fosse um lugar muito parecido com aquilo, sabe? Gramado, Aquele gramado, né? As pessoas, assim, a maioria vestindo branco, assim, um lugar bem pacífico, bem legal, assim, sabe? Uhum. Como se tivesse todos num dia de lazer, né? Isso, é isso aí. Então, deixa eu ver. Teve uma noite também, Paulo, que eu saí por aí e eu encontrei um senhor que ele estava sentado, assim, parecia que estava sentado numa pedra. E aí eu vi que ele estava meio cabisbaixo, assim, aí eu comecei a conversar com ele, e eu disse, vamos dar uma volta, vamos caminhar um pouquinho, né? E aí, quando ele levantou, eu notei que ele tinha as pernas muito finas, e ele caminhava todo meio torto, assim, meio cambaleando. Aí eu disse assim para ele, por que você caminha assim? Ele disse, é que faz pouco tempo que eu desencarnei e eu era cadeirante e eu ainda não me acostumei a caminhar normalmente, assim, sabe? Então, essa foi uma experiência que me fez ver, assim, que a pessoa aqui pode andar de cadeira de rodas, mas lá ela vai caminhar normal, só que daí, até ela criar consciência que ela sabe que ela é normal, que ela não precisa mais de cadeiras, de rodas, eu acho que leva um tempo, pelo que eu percebi, assim, sabe? E como ele tinha, acho que as pernas ficaram meio atrofiadas, assim, em função de ele estar sempre na cadeira de rodas, e por isso que eu vi as pernas dele finas, mais finas do que normalmente são, né? Então, essa é mais uma situação, assim, que achei interessante relatar, né? Uhum. Eu estou anotando aqui, à medida que você vai falando, algumas questões e insights que vão chegando com relação ao que você está falando, né? Justamente para no final voltar a esses pontos aí e voltar a esclarecer. Então tá, então eu vou continuando aqui, Paulo. Paulo, então, teve uma noite também que eu saí do corpo e eu fui para um lugar que era muito lindo, assim, e tinha um prédio grande. E ao redor desse prédio tinha muitos jardins, assim, sabe? Era muito lindo. E esse prédio gigantesco. E muitas pessoas caminhando por ali. E eles tinham, cada um deles usava um crachá de identificação. Mas o que me chamou a atenção é que eles eram muito altos, Paulo. Muito altos, assim. Eu tenho 1,72 m. Essas pessoas tinham... Eu lembro que a minha altura batia, assim, mais ou menos no cotovelo deles. Eram muito altos, sabe? Eles tinham o dobro da sua altura, né? O dobro da minha altura. E eram 3 metros pessoas... e pouco. Eles eram pessoas muito bonitas, sabe? Todos jovens, assim, e pessoas muito lindas, muito bonitos, assim. E eu fiquei curiosa, assim, e aí eu cheguei e eu toquei no cotovelo de um deles, porque eu bati assim no cotovelo dele. E ele tava meio de lado, e eu bati assim, aí eu perguntei assim, que lugar é esse? Não, primeiro eu perguntei, isso é uma escola? Porque parecia uma escola aquilo ali, eles estavam todos com crachá. Eu disse, isso é uma escola? E ele confirmou, ele disse sim. Aí eu perguntei assim, mas que lugar é esse? E sabe o que ele me respondeu? Ele disse assim, natureza. Foi o que ele disse, natureza. Aí, o que eu entendo? Que ali era, como tinha tantos jardins, eu acredito que era uma escola que ensinava como cultivar aquilo ali, sabe?
como fazer aqueles jardins, como cultivar aquelas plantas, porque eram muitos jardins ao redor dessa escola, sabe? E quando ele falou isso, natureza foi o que eu entendi, que era uma escola para... Relacionada com algo da natureza. Para mostrar como, para ensinar como cultivar, como cuidar da natureza, alguma coisa assim, sabe? Então, eu achei interessante, assim, e me chamou a atenção a altura dessas pessoas. Muito altos, assim, Paulo. Muito altos. Eu também já fui para hospitais, Paulo, do outro lado, sabe? E os hospitais, eles não são muito diferentes do que aqui, sabe? Eles têm recepção, né? Eu lembro que uma vez eu cheguei e eu comecei a andar pelos corredores e eu fui até a recepção. Aí eu tinha uma senhora, geralmente eles estão vestidos de branco, assim, sabe? E é tudo muito branco, assim. E essa senhora perguntou, ela disse assim, eu cheguei, eu disse, eu vim aqui para ajudar. E ela disse assim, da onde você veio? E eu respondi, eu vim lá de baixo. Eu só falei isso, eu vim lá de baixo. E aí ela disse, então você vai ali naquela sala, aí me mostrou, eu fui lá, aí eu lembro que tinha 2 macas assim, e eu fiquei ali e tinha um sofazinho que eu sentei, mas a minha ajuda foi fazer companhia para aquelas pessoas, sabe? Acho que estavam internadas lá. Estavam internadas. Eram 2 pessoas que eu acredito que tinham desencarnado há pouco tempo, não sei. Mas eu fui lá e a minha ajuda que eu prestava era fazer companhia para elas ali, sabe? Aí eu ficava ali, não cheguei a nem conversar, fiquei ali só, fazendo companhia, fiquei um tempo ali. Só a sua presença ali, né, com eles. Eu acho que também meio que doando uma energia, assim, alguma coisa assim, sabe, Paulo? Eu fiquei ali, né? Então, os hospitais, eles são muito parecidos, assim, só a gente não vê esses monte de aparelhos que tem aqui, eu não cheguei a ver isso, sabe? Era mais maca, sabe? Era mais assim, tudo muito clean, tudo muito branco, né? Sim. E até teve uma vez que eu fui também me oferecer para ajudar, mas aí fiquei com muita vergonha, sabe, Paulo? No hospital também? No hospital. Porque eu cheguei lá e eu disse, eu vim aqui para ajudar. Só que daí, a pessoa que estava falando comigo era uma mulher, ela disse assim, mas você veio vestida desse jeito. Paulo, e quando eu me olhei, eu estava vestida com um vestido branco, mas ele era tomara que caia, sabe? Não era tipo assim, não era uma vestimenta apropriada para aquele lugar. E você nem sabia, né? De repente, quando ela falou, você olhou. Aí eu olhei, e aí eu vi que eu estava vestida daquele jeito. Aí eu lembro que eu fiquei com tanta vergonha que eu voltei pro corpo. Não fiquei lá, sabe? Eu mesma me boicotei, sabe? Foi muito engraçado. É complicado, né? Porque você não escolhe a roupa, né, para ir para um lugar desse, de repente. Eu não sei, porque foi assim, eu saí e eu já me vi nesse lugar, sabe? Eu já me vi nesse lugar, de repente eu fui levada para lá, mas estava daquele jeito, né? Com uma roupa que não era tão apropriada para o lugar. Paulo, aí assim, ó, muitas vezes nós somos enganados, sabe? Quando nós vamos para essa dimensão. Muitas pessoas tentam se passar por familiares, por marido, filho, querendo sugar a tua energia. Isso já aconteceu algumas vezes comigo e eu vou contar uma dessas vezes em que eu estava
eu saí do corpo e eu já fui, e eu já me vi dentro de um transporte, sabe, Paulo? E comigo estava um rapaz que era igual ao meu marido. Eu olhei e disse, ai, que bom, meu marido está aqui comigo. Então, hoje ele saiu do corpo e está aqui comigo, vamos para algum lugar, né? E aí a gente ficou um tempo andando naquele transporte, só que daí eu olhei para o braço dele e tinha uma tatuagem. E aí eu pensei, nossa, meu marido não tem tatuagem. E aí eu comecei a olhar melhor e eu vi que ele tinha os braços mais morenos, assim, sabe? E a camiseta que ele estava usando era uma camiseta igual o meu marido tem, igual, sabe? Só que daí eu pensei, assim, eu vou olhar para os olhos dele, porque quando a gente olha para os olhos da pessoa, ela não consegue, ela se mostra, ela não consegue disfarçar. Aí eu olhei para os olhos dele e aí ele foi se transformando em quem ele era. Ele era um homem moreno, cabelo bem encaracolado, bem diferente do meu marido, assim, não tinha nada a ver. E aí eu olhei para ele e disse assim, você não é o meu marido, você tentou me enganar e eu vou sair daqui. E aí eu lembro que eu peguei e eu desci desse transporte e eu já me vi, daí já voltei para o corpo, sabe? Eu não sei onde é que ele queria me levar, eu não sei, sabe? Qual era a então, intenção dele? Eu não sei qual era a intenção, exatamente assim. Então, para quem faz viagem astral, é bom estar sempre antenado nisso, né? Porque eles podem se passar por uma pessoa que você conhece. Já me aconteceu também de uma mulher se passar por uma amiga minha que eu tinha, sabe? E aí, quando eu olhei nos olhos dela, eu vi que não era ela, né? Então, tem que estar sempre atento, assim. Não Quanto se mais deixar. consciente, é porque no seu caso você fica totalmente consciente, né, do lado do outro lado, né? Não é como num sonho, né? Num sonho, a gente está vivendo o sonho como se aquela fosse a única vida da gente ali, né? A gente não sabe Sim, que está dormindo. Às vezes sabe, né? Às vezes a gente lembra, não vou acordar, esse sonho está muito ruim. É um sonho sim, consciente. Mas nesse seu caso é uma coisa assim impressionante, porque você sabe que está fora do corpo, sabe, digamos nesse caso aí você achou que seu marido poderia também estar fora do corpo, quer dizer, sim. está muito consciente de que estava fora do corpo e olhou Uhum. detalhes, né? Por olhar detalhes como tatuagens, Sim, pensou, vou olhar nos olhos dele, quer dizer, é aquela história, né? Desde da outra entrevista, né? Que o título foi Você Vive Lá e Cá, né? É porque sim. você vive tão consciente lá quanto aqui. É um fenômeno interessante isso. Mas o que eu noto, Paulo, é que quanto mais consciente eu estou durante o dia aqui, mais consciente eu estou do outro lado, sabe? É Uhum. como eu tenho um exercício até para que isso, para quem quiser, né, aprender um pouquinho como eu faço isso, eu procuro ficar o mais consciente possível durante o dia, no sentido de tudo que eu faço prestar atenção, Hum. sabe? Por No momento exemplo, presente, quer dizer, está e presente, estar presente, vivendo o agora, né? é. Quem lê aquele livro, O Poder do Agora, vai entender isso. Realmente fazer isso nos traz um grande poder. Por exemplo, se eu vou lavar uma louça, eu vou prestar atenção, eu vou sentir a água escorrendo nas mãos, eu vou sentir a esponja, eu vou enxergar com detalhes a louça que eu estou lavando. Então, é estar totalmente presente no agora, assim, consciente Uhum. daquilo que está fazendo, sem estar com a cabeça pensando em problema. Claro que eu não consigo ficar nesse, né, 100%, né? assim, 100%, não tem como, né? De vez em quando a minha mente
né? Mas, assim, sempre que eu lembro, eu faço isso. E outro exercício que dá para fazer é prestar atenção durante o dia, assim, na respiração. Pensar, agora eu vou respirar. E prestar atenção na respiração. Tu pode estar fazendo qualquer coisa, assim. Aí, se tu prestar atenção na tua respiração, tu também vai estar, é como se fosse uma meditação também, né? Então, eu notei que esses exercícios, eles nos deixam mais conscientes do outro lado. É uma forma. Estar consciente durante o sonho, que é durante a noite, enquanto a gente dorme, é um desejo de muita gente, né? A gente pratica, né, a tentar se concentrar quando for dormir para ter um sonho consciente, mas a gente esquece que essa vida também é um sonho, né? E se você não acordar dentro dele, né, estar consciente dentro dele, não adianta você querer estar consciente lá no sonho, enquanto você está dormindo. Eu acho que primeiro a gente tem que acordar aqui, né? Acordar aqui nesse sonho. Estar muito consciente, como você disse, saber, estar focado no que está acontecendo no momento presente. E aí... Isso aí, Paulo, nos traz um grande poder, assim, sabe? E aí você termina levando essa consciência para o sonho também enquanto está dormindo. Eu também percebo isso. Quanto mais a gente pratica a meditação, tem vários tipos de meditação, mais a gente está desperto também enquanto dorme, consciente. A pessoa pode fazer isso assim, em várias situações durante o dia. Por exemplo, eu estou dirigindo, eu vou prestar atenção, vou sentir o volante do carro, eu vou prestar atenção. Quando eu comecei a fazer isso, Paulo, eu notei que eu passava pela mesma rua todos os dias e eu não conhecia os prédios, eu não conhecia as casas, e eu comecei a prestar atenção. Pensei, nossa, eu nunca tinha percebido esse prédio, eu nunca tinha visto essa árvore, eu nunca tinha visto essa casa. Então, assim, eu conhecia a rua, eu passava todos os dias, 3, 4 vezes pela mesma rua, mas eu não sabia que cor era o prédio, eu não sabia como é que era a casa. E aí eu comecei a prestar atenção, e eu vi que eu não enxergava nada, sabe? Até mesmo porque andar de carro não é uma coisa natural para a gente, né? A gente não foi planejado para isso. Quando a gente anda a pé, a gente percebe coisas que na rua da gente, que a gente nunca percebeu, porque você só passa ali de carro, né? E o carro não dá tempo de você olhar, perceber as coisas. Mas andando a pé, você percebe ainda mais, principalmente se estiver atento, assim, acordado, desperto. Sim, quando as minhas caminhadas eu faço muito isso também, de prestar atenção em tudo, sabe? Nas pessoas também. Quando você vai, por exemplo, no supermercado, eu não costumava fazer isso. Às vezes eu passava pelo caixa, eu não prestava atenção na pessoa que me atendia, sabe? Era assim, era só mais uma pessoa. Hoje eu olho nos olhos da pessoa, eu presto atenção, eu converso, sabe? Porque é um irmão teu que está ali, a gente muitas vezes não dá atenção, né? Isso acontece muito comigo, sabe? Onde em restaurante, bar, às vezes eu estou sendo atendido por algum garçom, por exemplo, né? E de repente eu me dou conta que eu não sei qual garçom que me atendeu. Se eu quero pedir mais alguma coisa, qual foi o garçom que me atendeu? Foi aquele ou foi aquele? Então, a gente vê que, é como você diz, às vezes a gente... É porque a gente está ali para outro propósito, né? A gente está num bar para conversar com quem está com a gente na mesa, prestando atenção em tudo que está acontecendo ali, e a última coisa que a gente presta atenção é no garçom, né? No garçom que chega junto da gente, a gente fica olhando ele com o olhar periférico, né? Respondendo, mostrando ali o cardápio aqui, mas sem olhar para os olhos dele, né? E aí a gente fica sem saber, sem perceber a pessoa que está ali. Sem né? perceber, Mas essa é mais uma forma de estar no presente.
prestar atenção nas pessoas, porque no momento que tu presta atenção, olhar a cor dos olhos, olhar, sabe? Uhum. Enfim, é uma forma também. E estar presente é uma coisa que também é uma forma da gente escapar das artimanhas da mente, né? A mente, Nossa. ela nos leva para lugares absurdos, assim, que, por exemplo, uma preocupação, né? Às vezes a gente está na rua e de repente você fica com medo de ser assaltado, medo de o carro bater, isso ter um desastre, medo que aconteça alguma coisa e fica vivendo naquele medo, né? Então, uma coisa boa na hora dessa que eu costumo fazer, quando eu me percebo assim, é dizer, peraí, onde é que eu estou no momento? O que é que está acontecendo aqui, né? Como é que está a minha situação? Está tudo tranquilo, não está acontecendo nada, não houve nenhum desastre, não tem aqui nenhum perigo. Por que a minha mente está me levando para essas situações, né, imaginárias? E por que isso está me perturbando? Então, a gente olha para o tempo presente, como você diz, olha para o céu, olha para uma árvore, olha para alguma coisa que ancore a nossa consciência aqui, né, no agora, né? Isso é muito, muito importante. E você já notou, Paulo, que a mente sempre tenta nos levar por negativo, né? Pensando no problema, sei lá, em algo que a gente nem sabe que vai acontecer. Então, nós temos que ter, assim, um comandante, assim, eu diria, um comandante na porta da nossa mente, assim, ó. Não. Um vigia, né? Um vigia. Ó, isso aqui eu não quero, né? Então, a gente tem que usar de alguns truquezinhos aí, ó, para fugir, porque eu era uma pessoa, assim, no passado, que eu tinha uma mente muito barulhenta, Paulo. Muito barulhenta, sabe? Eu sou geminiana, né? Então, pessoas de gêmeos a mente funciona mil, assim. Ó. Então, se eu não acho uma maneira sabe, de me centrar, assim, a minha mente começa a mil, né? Então... a gente tem muitas coisas assim, que não param, mas o que mais nos incomoda, o que mais nos perturba e faz da gente um joguete é a mente, né? Porque o corpo faz um pouco também, mas a mente é uma coisa incrível. E nós ela tem a capacidade de nos tirar do agora. E nós temos que ter o controle disso. Não podemos deixar a mente nos levar, porque senão ela vai nos levar para o buraco. A primeira coisa que eu acho importante é a gente se desidentificar com a mente. Muita gente pensa que é a mente, né? A mente é a pessoa. Mas a mente não é a pessoa. A mente é um mecanismo. É um mecanismo que engana você, que leva a sua atenção para muitas coisas diversas e engana principalmente querendo se passar por você, né? Eu não sei se tu leu o livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Logo no início ele conta, né, que como que ele despertou, que ele estava numa depressão profunda e de repente ele começou a pensar, ele pensava assim, por que essa mente está... Ele se desidentificou da mente dele, eu não sei explicar. Ele passou a ser um observador da própria mente, né? Exato. E nesse momento que ele despertou, ele, né? Porque ele não se identificou mais com aquela mente, e aí ele se perguntava, mas se não sou eu que estou pensando isso, quem é que está pensando isso? Quem é que está nessa depressão, assim? Foi mais ou menos assim, né? Se não me engano, ele estava num banco, na praia, na rua, alguma coisa assim, não foi? Ele viveu por, acho que uns 2 anos, assim... Foi. Na rua, né? Na rua, E depois se tornou, né, essa pessoa que... Né, escritor um grande mestre, né? Um grande mestre, E esse livro, até para quem não leu, é bem interessante, assim. E foi ali, né, quando eu li esse livro que eu comecei a exercitar, né, se me manter no agora.
E eu vejo que isso ajuda muito, assim, quando tá do outro lado, a estar bem lúcida. Talvez seja aí uma das razões da sua lucidez lá do outro lado. É a sua lucidez aqui, primeiro, Sim. né? Depois Mas assim, eu vou dizer que eu não consigo fazer isso todo dia, para quem estiver assistindo, assim, ó. Gente, eu sou normal como todo mundo, não tenho poderes, nenhum poder, assim, é só a vigilância, porque como eu sei que eu tenho a mente muito barulhenta, eu procuro né, ficar atenta ali. Paulo, agora eu vou contar uma experiência que eu tive, que foi assim. Eu fui levada, eu vi que tinha alguém comigo, né? Eu fui levada para um lugar que era uma densidade muito baixa, assim, era um lugar bem denso, sabe? Muito escuro, e tinha um homem, era um homem negro que estava caído no chão, e parecia que era um chão muito sujo, meio enlameado, assim, e ele estava caído, ele estava bem fora de si. E eu sabia que eu tinha que ajudar ele. Só que ele, como ele estava muito transtornado, eu falando assim, de longe, ele não iria me ouvir. Aí eu cheguei muito perto dele, assim, muito perto. E ele tentou me agarrar, sabe? E aí eu inventei de dizer assim para ele, eu te amo. E aí quando eu falei Estou isso... achando engraçado se eu inventei de dizer para ele, eu te amo. É porque eu não sabia como sair daquela situação. Aí eu disse, eu te amo. Só que ele entendeu, sei lá o que ele entendeu. E ele pegou e tirou a língua para fora e começou a me lamber. Nossa! E aí ele começou a me lamber, porque eu estava muito perto dele, ele me agarrou assim. E segurou você. Ele me segurou. Aí eu pensei, bom, eu vou ter que sair dessa situação. Aí eu cheguei mais perto dele e comecei a falar no ouvido dele assim, eu te amo como Jesus te ama. E aí eu comecei a repetir, eu te amo como Jesus te ama, eu te amo como Jesus te ama. E aí ele foi ficando calmo, assim, porque ele estava rindo, assim, bem transtornado e querendo me lamber, sabe? E aí ele foi ficando calmo, e aí ele perguntou assim para mim, Jesus me ama? Eu disse sim. Jesus te ama e eu te amo como Jesus te ama. E aí ele meio que começou a querer chorar, assim, ficou sensibilizado. E aí ele foi desaparecendo, sabe, Paulo? Então eu acho que ali eu consegui fazer esse resgate, porque daí ele sumiu. Mas foi uma situação, assim, meio engraçada, assim, que... Porque você ficou tentando mostrar para ele o seu amor, né? E ele entendendo de uma forma errada, né? Entendendo de uma forma errada, A gente pensa que lá isso não pode acontecer, mas acontece. E aqui também, né? E Aqui é aqui muito comum. também. Você Por às isso que eu vezes, digo... né, a pessoa confunde, né, seu amor, né? Então, é por isso que eu digo, tem muita coisa que acontece aqui, acontece lá, é muito parecido, assim, né? Semelhante. Semelhante. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar. Paulo teve uma vez que eu até tinha chegado de um curso, eu tinha feito um curso relacionado à espiritualidade e tal, e eu cheguei em casa e eu fui meditar. E eu entrei em meditação profunda, assim, sabe? E apareceu como uma tela mental na minha frente uma mulher loira, e ela tinha umas flores brancas na cabeça, e ela tinha um vestido branco esvoaçante, assim. É a pessoa mais linda que eu já vi, sabe, Paulo? Uma mulher linda, assim, com um sorriso bonito, uns dentes brancos, assim. E eu fiquei olhando, isso ficou um tempo ali olhando para ela, sabe? Fiquei um tempão olhando para ela. E nessa tela mental, né? E ela sorria para mim e ela passava a mão na minha cabeça, sabe? Ela fazia assim na minha cabeça.
E aí, de repente, foi sumindo, 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 assim, sabe? E até depois eu tentei pesquisar, procurar se tinha algum mestre, e eu até achei parecida com a Mestre Nada, sabe? Mas eu não sei se é. Eu achei parecida, assim, mas era uma mulher, assim, pensa numa pessoa perfeita, sabe? E é como se ela tivesse, assim, me acalentando, fazendo um carinho no meu cabelo, assim, sabe? Na minha cabeça. Isso durante a meditação, né? Não foi Durante, dormindo. não, foi durante uma meditação. Uhum. E eu lembro que quando eu saí desse estado meditativo, eu fiquei muito feliz. Achei, assim, aquilo incrível, sabe? Incrível. Uhum. Porque, mais uma vez, prova que nós nunca estamos sozinhos, né? A gente que escolhe as companhias que a gente quer, né? É Às verdade. vezes são boas, às vezes não. Então, É. Depende da nossa vibração, né? É como depende você da diz, é nossa. igual aqui, né? É igual Aqui aqui. também. Aqui a gente escolhe as companhias e às vezes, né? A gente colhe os mesmos frutos, né? Dessas companhias, né? Se a gente escolhe a companhia errada, às vezes a gente está no momento errado com a pessoa errada, né? E termina se atrapalhando. É, é exatamente isso, Paulo. É, os semelhantes se atraem. É. Ai. Agora eu vou contar, Paulo, uma experiência que eu tive há poucos dias aí. Mas eu já vou avisar, assim, para quem estiver assistindo, que não, vocês não precisam acreditar em mim, tá? Procurem ter as suas experiências. Porque eu, há algum tempo atrás, eu também, se alguém me falasse em extraterrestre, eu também não acreditaria. Mas Uhum. hoje eu penso muito diferente, porque eu acredito que quando nós começamos a expandir a mente e buscar conhecimento e se abrir para novas possibilidades, as coisas começam a surgir, o conhecimento vem. A mente que é fechada, ela não consegue evoluir porque ela fica estagnada, sabe? Quando a gente se abre para novas possibilidades, novos conhecimentos, tudo começa, as respostas começam a vir, É. tudo começa a fazer sentido, sabe? Então, Uhum. assim, o que eu vou relatar agora, vocês não precisam acreditar em mim, mas comecem a abrir um pouquinho a mente para ver que daqui por diante, cada vez mais, isso vai ser falado, sabe? Uhum. Essa experiência não foi uma experiência muito boa, Paulo. Eu estava dormindo, né? E de repente eu senti alguém mexendo em mim, no meu corpo, sabe? Mexendo, mexendo. E dizia assim, uma voz feminina, né? Por telepatia, dizia assim: vamos, venha conosco, vamos, vamos, assim, insistentemente, sabe? E eu Uhum. comecei a ficar lúcida, lúcida, assim. E eu disse, por telepatia, eu disse, não, eu não vou. Aí, quando eu vi, ela veio do meu lado. E ela era um humanoide, aqueles que são cinza, pequeninhos. Eu não vou falar o nome deles para não dar ibope. Uhum. Eles são pequeninhos, eles são cinza. E eu não vou dizer assim que todos eles são do mal ou que todos são do bem. Eu acredito que em cada linhagem existe os bons e os maus, como nós aqui, os humanos, né? Não se Uhum. pode dizer todos os humanos são maus, todos são Uhum. bons. Eu acredito que é assim, né? Então não vou dizer, essa linhagem é do mal. Eu não Uhum. sei. Então É. pode ser que alguns são do. Generalizar, né? Não vou generalizar. Mas essa que estava no meu quarto, ela não era do bem.
Isso foi enquanto você dormia ou você estava desperta? Eu estava dormindo. Dormindo, né? Mas eu estava desperta em espírito, né? Eu já Sim. estava, né? Uhum. E aí e ela veio do meu lado, só que tinha mais uma com ela. Ela veio do meu lado e eu comecei a dizer que não. Eu dizia não, eu não vou com você, eu não vou. Chega, eu não quero mais. Eu dizia, eu não quero mais, eu não vou com você. Né? E aí ela pegou e encostou a cabeça dela na minha cabeça para dominar meu pensamento. Paulo, e é tão estranho isso, Paulo, porque tu sente a energia daquela mente tentando se apoderar da tua mente, sabe? Eu senti aquela energia e eu lutando contra aquilo, e aí, porque ela queria que eu fosse junto. Aí eu peguei e comecei a falar assim, Jesus Cristo, Arcanjo Miguel, Jesus Cristo, Arcanjo Miguel. E eu pensava só nisso. Jesus Cristo, Arcanjo Miguel. E eu falei isso, ó, e ela com a cabeça encostada na minha, tentando dominar o pensamento. E eu fazendo força também, eu tentando, né, me concentrando nessas palavras, né, chamando Jesus Cristo e Arcanjo Miguel. Aí, de repente, eu vi acima, à direita, bem acima, só que assim, como eu já estava numa outra dimensão, eu via esses dois seres alados com luminosidade azul. Bem acima, assim, uns 20 metros acima de mim, à esquerda. E eles tinham asas gigantes, Paulo. Asas assim que iam... parece que eles tinham o corpo de pessoa, mas as asas gigantes até o chão, assim. E eu não posso te dizer que eles eram azuis. Eu posso te dizer que a luminosidade, que tinha uma aura azul ao redor deles, sabe? Dos dois. E eram dois. E eles ficavam batendo as asas assim e se mexendo. E dava a impressão de que eles estavam conversando. Quando essa humanoide que estava do meu lado percebeu a presença deles, ela levantou e ela começou a caminhar, saiu de fininho assim, ela deu a volta na minha cama e saiu, com medo, sabe? Assim, eu notei que eles tinham uma autoridade com relação a ela, mas não era, mas era uma autoridade moral, sabe? Era como? Uma autoridade moral. Moral. Que eles tinham sobre essa humanoide que estava ali. E ela saiu assim, ó. Eu vi ela contornando a cama e saindo. Deixou e a outra você em paz. Me deixou. E aí, quando ela saiu, esses dois seres alados, eles esperaram ela sair. E aí, eles começaram a voar depois e foram para a direita e sumiram. Eu fiquei olhando eles voando assim, sabe? E aí eles foram ali para me proteger. Aí as pessoas que estão assistindo podem pensar assim, será que era Jesus Cristo, Arcanjo Miguel? Não, acredito que não. Jesus Cristo e Arcanjo Miguel não viriam ali para me tirar dessa situação. Eu sou muito, sabe, não tenho esse... acredito que eram seres que têm alguma conexão comigo, podem ser da minha linhagem, eu não sei, mas que vieram ali me ajudar. Né? E como eu chamei... Como você se conecta, né, com essa energia do Cristo, do Arcanjo Miguel, né, energias superiores, né? Aí a ajuda chega, né, de qualquer jeito, né? Mas não quer dizer que seja exatamente a pessoa do Cristo ou o Arcanjo Miguel. É a energia superior que chega, né? Uma vez que você mentalizou aqui, atraiu, e aí você eleva também a sua vibração, né? Sim. E aí esses seres de vibração mais baixa, eles correm e vão embora. E assim, Paulo, eu estava muito apavorada, assim, porque eu senti que eles iam me levar, não sei o que iam fazer comigo. E eu vou te dizer, Paulo, que eu acho que em algum momento
Eu não sei em que linha de espaço e de tempo eu fiz algum contrato com esses seres, sabe? Você sentiu Porque, isso, foi? sim, mas eu acho que muitos de nós fazemos contratos com eles inconscientemente enquanto estamos fora do corpo, por aí, vagando. Eu acho que eles nos pegam, assim, a gente às vezes pede alguma coisa e eles nos dão alguma coisa, entendeu? Em troca, eles fazem. Ou mesmo em função das escolhas que a gente faz aqui, né? No plano físico, a gente faz determinadas escolhas e atrai determinadas energias. É Sim, como se fosse também. um contrato, né? Sim, exatamente. Eu te dou isso, tu me dá aquilo, geralmente, e às vezes a gente é seduzido, né? Por coisas, Uhum. É, situações, e a gente fica amarrado com essas energias correspondentes, né? Do plano sim. espiritual. Porque assim, e muitas vezes a gente faz isso inconscientemente, né? Nem sabe que É. está fazendo algum acordo com eles, Uhum. então eles vêm, depois eles vêm cobrar, eles vêm, É. eles querem que tu faça alguma coisa por eles. Então, É. eu não sei em que linha de tempo eu fiz isso, eu não sei quando que foi, mas eu sei que eu não quero mais. Eu Então, vou te dar um exemplo, né, que não tem nada a ver com o seu caso, né, mas é um uhum, exemplo de acordo que a gente faz pelas escolhas que a gente faz aqui. Um rapaz que era meu vizinho há muitos anos atrás, eu nem pensava ainda nessas coisas, né, de espiritualidade assim, foi mais pela curiosidade. Ele era alcoólatra. E aí uhum, ele me contou, né, que entrou numa decadência assim de alcoolismo grande e começou a ter delírios. Aí eu digo, como eram esses delírios que você tinha? Só por curiosidade. Ele disse, eu via pessoas me perseguindo, pessoas feias, armadas, com facas, com machados para me machucar, para me ameaçar e correr atrás de uhum, mim. E eu ficava apavorado, porque eu via mesmo essas pessoas ali atrás de mim e tal. Aí ele disse, quando eu cheguei nessa situação, eu vi que eu tinha que deixar de beber, eu tinha que parar, porque senão eu ia ficar vendo essas coisas. Aí ele disse que começou a diminuir a bebida, né? Foi parando, e aí foi desaparecendo também essas perseguições. E ele disse: quando eu consegui parar mesmo, o último que eu vi me olhou de longe e disse assim: ó, dessa vez você escapou, viu? Mas se você voltar a beber, a gente está de volta. E sumiu. eram os companheiros de trago dele. Quer dizer, aquela energia, né, que ele desenvolvia ao escolher beber e ficar bêbado e ser alcoólatra, ele É, abria espaço para esse tipo de ser se aproximar sim, dele e aterrorizar ele. Quando é, ele deixou de beber, porque ele viu que tinha que mudar a vida dele, aquele ser também não teve mais acesso, né? não teve Então, acesso. não foi uma É, escolha que ele fez lá do outro lado, foi uma escolha que ele fez aqui. sim, é isso Só que aí. abria espaço para seres lá do outro lado, né? Mas o que eu penso, assim, Paulo, e eu tenho buscado mais conhecimento relacionado a extraterrestres e tal, Hum. e se eu tiver algum acordo, alguma coisa, eu vou tentar desfazer de alguma forma, porque eu não quero mais, esse tipo de ser, assim, eu não É. quero mais, porque eles nos manipulam muito e eles podem atrapalhar a nossa evolução. Uhum. Então, eu tenho buscado isso, sabe? Eu, E uma das perguntas que eu anotei aqui para ele fazer depois, né? Mas posso até adiantar, né? Já que você está falando nisso. Você disse assim: é bom a gente ir se acostumando com esses relatos de extraterrestres, porque daqui para frente isso vai ser cada vez mais frequente. Aí eu pergunto, por que você está dizendo isso? De onde vem essa informação de que daqui para frente isso vai ser frequente? Paulo, porque eu tenho visto cada vez mais as pessoas relatando que estão sendo contatadas, coisas assim que há algum tempo atrás a gente não escutava, e mesmo se você escutasse alguém falar, a pessoa tirava sarro da tua cara, dizia que tu era doida,
Uhum. E, nossa, eu vejo muitas pessoas assim, inclusive pessoas que são amigas, pessoas que nunca tiveram contato antes e estão tendo contato. E eu acho que nosso planeta está passando por vai passar por uma grande transformação aí. E eu acho que chegou a hora de sabermos quem somos, né? Hum. Eu percebo isso em muitas áreas, né? Não só na questão assim de pessoas serem contatadas, mas assim é como aquela parábola do joio e do trigo que cresceram juntos e está chegando o momento da colheita, né? É Uhum, como você diz, cada um está mostrando o que é, está tendo a isso. oportunidade de expressar o que é, de se juntar aos iguais e fazer aquele movimento, mesmo que seja uma coisa retrógrada, né? Mesmo que seja algo que a gente pensa que já estava superado em termos de civilidade e tudo mais, mas as pessoas estão tendo a oportunidade de se expressar, né? Aparecendo seres aí que fazem essas pessoas ter coragem de dizer, eu sou assim mesmo, eu não gosto de preto, eu não gosto de pobre, sei lá, coisas assim que dá oportunidade da pessoa se assumir, sair do armário, né, digamos assim. As pessoas estão mostrando quem são. Quem Porque são? a luz, quanto mais luz no planeta, mais a sombra vai se mostrando, né? É, É isso que está acontecendo. A luz entra e aparece a sombra daí. é. E com relação ainda a essa minha experiência, Paulo, desses extraterrestres, foi muito engraçado o que aconteceu, porque naquela noite, o meu marido, ele tem um sono muito leve e eu tenho um sono bem pesado. E um pouco antes disso acontecer, ele disse, depois, no outro dia, a gente conversando, ele me contou que eu tenho um casal de gatos, né? E eles ficam na sala à noite e nós fechamos a porta do corredor para eles não nos incomodarem à noite, assim. Uhum. E naquela noite, foi pelas 3 horas, assim, a nossa gata, ela começou a bater na porta do corredor, coisa que ela nunca faz. Ela batia com a cabeça, assim, na porta do corredor e miava, desesperada, assim. E batia, e batia. E aí meu marido levantou e foi ali e meio que disse, vai dormir, sabe? Aí ela se aquietou e aí ele foi deitar. E aí quando eu tive essa experiência foi um pouco depois, porque daí quando eu acordei eu olhei no relógio, era tipo 13h15 por aí, sabe? Uhum. E aí depois que esses seres saíram do meu quarto, a gata começou a fazer a mesma coisa. Ela começou a bater a cabeça na porta do corredor, desesperada, e miar, sabe? Em sincronia Então, com a sua experiência. sim, foi quando eles chegaram e foi quando eles saíram, Hum. sabe? E, Então, e que experiência foi essa desses seres? Como é que eles eram? O que vieram fazer? era esses humanoides que queriam me levar com eles, né? Foi no mesmo dia, Foi, essa história da gata, né? Foi da naquele gata, dia. é. Uhum. E porque parece que os gatos, eles enxergam, né, outras dimensões, assim. É, Eu seguidamente animais, né, em pego, geral, é, cachorro, gato. sim. E aí foi quando esses seres chegaram, que ela começou a bater na porta do corredor, e também quando saíram, né? Hum. E aí, Eu até tenho visto tantos relatos assim de animais que percebem as coisas que a uhum, gente não percebe, que de repente eu tenho pensado que seria mais seguro a gente dormir com um gatinho no quarto, dormir com um cachorro no quarto, pois porque ele é, pode despertar antes da gente para alguma sim, energia assim, né? é E aí nos verdade. alertar. Eu seguido pego, assim, os meus gatinhos olhando para o nada e ficam às vezes querendo pegar alguma coisa. Eu fico observando isso, sabe? Às vezes cachorro fica latindo para o nada assim também, né? Sim. Para alguma coisa que a gente não está vendo, mas ele está.
Então, eu acho que esses assuntos, assim, relacionados a esses seres aí, acho que cada vez mais as pessoas vão se abrir para isso, Paulo, porque hoje para mim é tão óbvio que existem outras espécies, Sem outras dúvida. vidas em outros lugares aí. Por exemplo, no meu primeiro relato, né, que eu fiz contigo há um tempo atrás, eu comentei daquela vez que eu fui levada para aquele lugar onde tinham seres azuis que estavam numa reunião ali, Sim. e que uma mulher falou para mim que meu marido e que meu filho mais velho eram da mesma família que eu. Hoje eu entendo o que é isso. Na época eu não entendia. Eu pensava, o que é uma família espiritual? Mas seria, assim, uma linhagem. Hoje eu sei que eles vieram do mesmo lugar que eu vim, que eles vieram, sei lá, do mesmo planeta que eu vim, que eles são realmente da minha família cósmica, família galáctica, sei lá, como quiserem chamar. Hoje eu entendo que é isso, sabe? O seu atual marido e seu filho, né? E o meu filho mais velho, Hoje é essa conclusão que eu cheguei. Porque Paulo, eu desde pequena, assim, eu tenho uma sensação, assim, de que eu não sou daqui, sabe? De olhar para o céu, assim, sentir saudade de algum lugar. Quando eu era pequena, eu deitava, assim, no gramado, ficava olhando para o céu. E, assim, com uma saudade, às vezes me dava vontade de chorar. Saudade de um lugar que eu não sei onde é. Então, eu acredito que um dia eu vou voltar para esse lugar. Né? Eu acho que todos nós, um dia, vamos voltar para a nossa família. É o que as EQMs, né, nos mostram também, né? As pessoas, quando têm EQM, elas vão e encontram suas comunidades, né? Inclusive varia muito, né? Um vai para um tipo de lugar onde tem construções de vidro, onde tem seres volitando, mas não tem natureza. Outros vão para florestas, né? Outros vão para jardins, lugares diversos, né? E não tem um lugar só, né? Mas cada um vai para a sua região, às vezes para uma cidade, às vezes uma comunidade rural. E aquele é o paraíso da pessoa, é o lugar dela, né? Onde eles dizem assim: ainda não é sua hora de chegar, ficar aqui, mas você vai voltar para cá quando for a hora, né? Esse é seu lugar. Então, realmente Como existem. Jesus já dizia, né? Na casa do meu pai há várias moradas. Então, cada um vai para o seu lugar. Agora, Voltar aqui pro no seu... planeta Terra, onde a gente está encarnado, é uma verdadeira salada, né? Porque tem gente de todo canto, tem gente de todos os níveis. E isso não é uma coisa ruim, pelo Não, contrário, né? É não. uma forma da gente se ajudar, né? Da gente se nivelar, da gente se testar, porque tem que ter de tudo aqui, né? Para nos desafiar. Se fosse tudo Exatamente. igualzinho, né? Tudo igualzinho, tudo todo mundo de acordo, né? Não tinha muito sentido a gente estar aqui, mas justamente para a gente conviver com a diferença, aprender a conviver com a diferença, né? É que a gente evolui, né? A gente uns aprendem com os outros, uns desafiam os outros, e assim a gente vai nessa salada, vai aprendendo, né, o que a gente tem que aprender. Porque também, se tudo fosse muito normalzinho assim, a gente não saberia, não conheceria algumas emoções e não saberia lidar com elas. Assim, a gente aprende a lidar com as emoções também. Né? Pois é. Para É um evoluir. desafio, muito duro esse de estar aqui, muito difícil, absurdo, às vezes, o que a gente tem que passar, né? Mas é ilusão, né? É tudo ilusão, porque na Tudo verdade a gente está ilusão. aqui vivendo uma experiência, né? Eu não sei, eu tenho buscado assim, me pergunto sempre, sabe? Me faço perguntas assim, e peço sempre nas minhas orações para que Deus me mostre a verdade, sabe?
que eu consiga saber a verdade, porque eu acho que muitas coisas do que foi passado para nós, Paulo, não tem nada a ver, sabe? Muitas Você coisas quer que a gente dizer as aprendeu. mitologias, né? As Mitologias, mitologias. assim, eu não tenho nada contra religiões, mas as religiões, elas podam um pouco a pessoa, sabe? A pessoa fica muito ali, a gente tem que... Esta é a parte 1. Assista também a parte 2.